Sei que ainda está chegando algumas pessoas. Eu sei que hoje eu conversei com a professora Laís e ela me falou que os professores estão tendo problemas em relação a usar o Google Meet para poder fazer as aulas presenciais. Está todo mundo me ouvindo? Responde aí no chat. Está todo mundo ouvindo? Tranquilo? Bom, então, a professora Laís falou que os professores estão tendo dificuldades para poder fazer a aula via Google Meet. Eu estou usando meu e-mail, o e-mail da própria Secretaria de Educação, e com isso há um convênio com o G Suite, e eu consigo, pelo meu e-mail, consigo fazer as aulas normalmente. Então, a gente não sofreu nenhum impacto por conta disso. Ela me disse também que já estão providenciando outra plataforma. Até tem uma sugestão de usar o aplicativo Zoom. Eu já vi algumas pessoas usando como forma de poder suprir essa demanda de aula à distância. Então, talvez vocês possam ter aula na semana que vem já assim. Eu vou continuar fazendo as videoaulas aqui, com videoconferência, né, uma forma prática que a gente encontrou de poder estar dando continuidade ao curso de vocês, que eu tenho certeza que logo, logo a gente vai poder continuá-lo através da forma presencial. Apesar que hoje, né, aquele preconceito que havia antigamente de que o curso válido só seria de forma presencial, mas hoje, como as diversas ferramentas que nós temos tecnológicas, nós podemos sim disponibilizar um curso com uma certa qualidade à distância. Né? Vocês conseguem ter as aulas, vocês conseguem ter muito material bacana para estudar, né? Eu queria que todos aqueles que não entraram ainda na minha nova sala de aula, já tem o material da aula 3, que é essa aula do dia 23/4. Eu queria que vocês entrassem, né, lá no Google Sala de Aula. Eu já passei, já acho que umas 10, 12 pessoas já entraram, mas faltam algumas pessoas. O código novo está com o Itamar, é só pedir para o Itamar, se ele não tiver, eu passo de novo. Lá tem o material da aula 3. E hoje a gente vai fazer, nessa semana nós vamos fazer uma atividade, eu vou deixar lá as fotos, eu acabei de achar as fotos aqui, a gente vai fazer uma atividade também para a matéria de laboratório de práticas. Nós vamos fazer um texto enlatado. O que é um texto enlatado? Uma das prerrogativas da alfabetização, dos métodos de alfabetização, ele prega que em vez de você partir da letra para o texto, você pode ler o texto, mostrar as palavras para as crianças, ele chama método analítico, e assim você trabalhar as palavras. E uma das atividades que a gente costumeiramente faz para a alfabetização chama-se texto enlatado. Minha câmera está embaçando. Então, o que é o texto enlatado? Vocês vão pegar uma lata de leite ninho, Nestorgênio, se estiver aí, Mucilon, essas latas desse tipo. E vocês vão pegar um texto pequeno para criança do primeiro ano, texto com poucas palavras, e vocês vão decorar essa latinha, tampá-la, e dentro da lata vocês vão colocar fichinhas com as palavras, para a criança abrir a latinha. Né? Vocês podem colocar alguma figura de alguma história, né? Pode ser uma historinha curta, coloca umas figuras, vocês podem decorar, colocar as palavras dentro desse texto. Por quê? Eu quero que vocês conheçam diversas atividades que a gente costumeiramente usa nas escolas para poder alfabetizar, que é uma dos nossos conteúdos é a alfabetização, as metodologias específicas para alfabetização dentro da didática. Então, eu vou deixar as fotos para vocês, é simples. Uma latinha, uma historinha, você vai pegar algumas palavras, essas palavras você pode colocar na cartolina, pode colocar num emborrachado, o que você quiser, e vai decorar e vai guardar. Isso tudo vai valer nota para a matéria de práticas. Tá bom? Então, vocês vão ter uma caixa. Eu vou guardar essa caixa na faculdade, na ludoteca, e todos esses materiais servirão para a disciplina de práticas, laboratório de práticas.
Tá bom? Então, lembrando, estou dando aula de didática e laboratório de práticas com todas essas atividades que nós vamos fazer algumas. Então, a primeira vai ser o texto enlatado, eu vou deixar algumas fotos no Google Sala de Aula. Quem não tiver o código, por favor, pegar com o Itamar. Se não tiver, pode me pedir pessoalmente, mas eu deixei com o Itamar. Ok? E a maioria das pessoas já entraram nessa nova. Eu tive que mudar por conta do meu e-mail, não estava aceitando. Beleza? Então, pessoal, vamos começar mais uma aula hoje. Nós vamos dar continuidade ao assunto que nós estávamos falando na aula sem ser a passada anterior. Nós entramos na temática na aula passada sobre os princípios da alfabetização dentro de uma perspectiva nova, né? Hoje nós trabalhamos a alfabetização dentro de uma concepção de uma escola, né, diferente do que foi esse modelo tradicional. No modelo tradicional, a gente era alfabetizado pelo decoreba, né, sem nenhum tipo de ludicidade, sem nenhuma preocupação com o ambiente. Cabia nós, alunos, buscarmos estar de acordo com os demais colegas. Eu não sei se na época de vocês, eu lembro da minha época, na minha sala tinha o grupo dos fracos, o grupo dos médios, o grupo dos fortes. Né? Eu nunca estive no grupo dos fortes. E o grupo dos fortes era não no começo, né, dos primeiros anos. E geralmente esse grupo dos fortes a professora preparava para tentar pular a série. Né? Acontecia muito isso. Então nós fomos escolarizados através dessa educação tradicional. Por muito tempo a educação tradicional foi a primazia aqui no Brasil. E a alfabetização também segue esses princípios. Do decoreba, né? O professor, eu lembro que eu estava aprendendo a escrever, tinha uma professora na escola classe 27, aí entre a 7 e a 9, aí, na Ceilândia, e eu escrevia qualquer palavrinha, eu puxava minha orelha, batia com o apagador. Essa era a prática da escola tradicional, e isso foi, mesmo sendo ainda já no início dos anos 90, eu consegui presenciar práticas desse tipo, de palmatória, de puxão de orelha, de colocar para ficar no meio, de ficar em pé na sala. Então, muitos professores ainda, até hoje, né, alguns professores utilizam algumas formas de castigar o aluno por maus comportamentos. Bom, então, hoje nós vivemos outra realidade. Pelo menos esperamos que vocês, professores, novos professores e professoras, possam experimentar e buscar aulas que fujam desse estigma tradicional. O que é o estigma tradicional? A metodologia tradicional, você não está muito preocupado com a ensinagem, ou, na verdade, com a aprendizagem. Você detém um conhecimento e você quer repassar esse conhecimento. O professor tradicional, ele pouco se importa se o aluno aprendeu ou não. Cabe ao aluno correr atrás do conteúdo. Logo, sendo assim, as metodologias tradicionais geralmente são a exposição, o uso do quadro, né? Não mais com giz, que hoje a gente já usa, graças a Deus, canetão, mas muitos professores ainda usam o quadro e o canetão como a única forma de se ensinar. E por isso, eu, sendo professor de didática, espero muito que vocês, minhas pupilas e pupilos, né, possam futuramente ter essa preocupação metodológica com o seu fazer pedagógico. Então, muito mais do que simplesmente mandar o aluno copiar no quadro ou copiar texto, e esse é um dos grandes problemas da educação no Brasil, já é constatado por alguns pesquisadores. No Brasil há um excesso de copismo, né? Onde os professores acreditam que o aluno que copia ele vai ser um bom leitor, vai ser um bom escritor. Isso é uma mentira. Não é, muitas vezes o aluno simplesmente ele faz uma atividade tão mecânica que ele não faz uma reflexão sobre a língua. Então não adianta nada o aluno, por exemplo, copiar e não saber que toda proparoxítona se acentua, todo ditongo, a paroxítona com ditongo crescente se acentua, todo hiato com i com acentua, toda a monossílaba tônica, né, ela se acentua. Então, se você não refletir sobre o sistema de escrita alfabética, não adianta nada você copiar textos e textos e textos. Se fosse assim, tenho certeza que nenhum de nós erraríamos uma palavra, porque o que a gente copiou texto
na escola não foi pouco. Então, nós temos que ter essa preocupação com as nossas metodologias. Como eu disse, nós vamos fazer o texto relatado. Para quem perdeu esse início, está entrando agora, eu estou gravando a aula, vou deixar o link para vocês. Então, vou deixar as fotos também lá na sala de aula, nova, que é da aula 3. Então, pessoal, se preocupe muito com as metodologias, porque isso é de vital importância. Então, voltando à aula, sem ser a aula passada anterior, que nós estávamos falando sobre concepções pedagógicas, eu queria só fazer uma situá-los, porque é o seguinte, no Brasil, na década de 20, a gente começa um movimento chamado Movimento da Escola Nova, inspirado nas ideias da escola renovada, das escolas ativas. O que era isso? O que é esse movimento? Muitos autores que vocês vão estudar aí durante os cursos, eles começaram a se preocupar muito com a questão de criar novas metodologias. A gente tem a Montessori, muitos autores que se inspiraram no construtivismo do Piaget. Então, vários autores, como eu já falei, do método Waldorf, o Lauro Lima de Campos, o Anísio Teixeira, vários pensadores educacionais, eles falaram, olha, esse modelo tradicional não atende mais. Nós precisamos criar uma nova escola, renovar a escola, por isso que é o movimento da escola nova. E eles começaram a se preocupar muito com essas questões metodológicas, em preparar o ambiente. Se vocês forem entrar numa escola de fato construtivista, vocês vão ver que o ambiente, ele tem há uma preocupação muito com o ambiente. Antigamente, as escolas, elas eram, os educadores acreditavam que as crianças eram adultos em miniatura. Logo, não havia uma preocupação com o ambiente. Hoje, se você entrar numa escola, você vai perceber que há muitas gravuras, muitas pinturas, muitas brincadeiras, como, por exemplo, amarelinha e xadrez e dama pintadas pela escola. Você entra numa sala de aula de uma professora que tem essa perspectiva, você vai ver muitos alfabetos, vocês vão ver várias atividades de colagem, ou seja, o ambiente pedagógico, ele é muito importante que você possa prepará-lo para que o aluno possa sentir um ambiente alfabetizador e um ambiente também que gere aprendizagem. Então, esses autores desse movimento da escola nova, escola novista, que começou na década de 20, eles até hoje são bastante importantes, diversas concepções, apesar que hoje nós seguimos a tendência crítico-social dos conteúdos, né? O que é a tendência crítico-social dos conteúdos? Ela considera que o conteúdo, assim como a escola tradicional, é importante, porém, além do conteúdo, é muito importante essa ideia do movimento da escola nova, que é o ambiente, as metodologias, aproveitar a bagagem do aluno, o conteúdo ter sentido para o aluno. Então, é um passo além do que foi a pedagogia tradicional. Então, esse movimento da escola nova, ele surge na década de 20, tem um importante documento que vocês vão estudar bastante depois, com certeza vai cair até em prova quando vocês vão fazer concurso, chamado Movimento dos Pioneiros da Educação, do ano de 1932. Em 1932, os pioneiros da educação no Brasil ainda lutavam para ter escola no Brasil, né? Então, a escola era para um grupo restrito de pensadores. Passado a década de 30, a gente teve ali no finalzinho a ditadura Vargas, teve a Segunda Guerra Mundial, né, que acabou em 45. E o Brasil, depois da Segunda Guerra, começa um período de nova redemocratização. O Brasil já teve vários períodos ditatoriais, né, como foi na época de Vargas, como foi na ditadura, como foi também na época de Dom Pedro I e II, Dom João, que eram, né, no período imperialista, e também teve alguns períodos de redemocratização. E na década de 50 teve esse período de redemocratização com vários autores muito importantes.
dentre eles o Paulo Freire, né, que é talvez o principal, é o patrono da educação no Brasil, né, e com diversas teorias bem importantes sobre como ensinar e para que ensinar. Porque qual é a diferença desse movimento da Escola Nova para o movimento popular de alfabetização, que era esse movimento que o Paulo Freire dava? O movimento da Escola Nova estava muito preocupado com a criança e como ela aprende. As concepções progressistas, a libertária, a libertadora e a crítica social dos conteúdos, sendo a libertária a concepção do Paulo Freire, eles, além de se preocupar, talvez mais do que se preocupar com metodologias, o Paulo Freire preocupava muito sobre ensinar sobre a sociedade. Até porque era o foco muito de adulto, então, para um grupo de operário, sei lá, do ABC da década de 60, 50, 70, talvez para ele era mais importante que os operários entendessem os conceitos, por exemplo, o que era mais-valia. A mais-valia é a hora, por exemplo, você trabalha para o seu patrão, 8 horas, e você ganha R$ 40 por dia. Quanto, né, R$ 40 por dia dividido por 8 dá R$ 5 por hora. Desta 1 hora sua de trabalho, quanto o seu patrão ganha? Por exemplo, vamos colocar que ele ganha R$ 15 e você ganha 5. Essa diferença é a mais-valia, ou seja, todo o lucro que o empresário ganha em cima da sua força de trabalho. Claro que hoje a gente percebe que há muitas mudanças sociais, né? Antigamente existia um modelo muito fechado sobre os donos dos bens de produção, né? A gente tinha os empresários, para você se tornar empresário não era algo simples. Hoje é muito fácil. Por exemplo, eu quero vender marmita na rua. Eu vou num contador, pago, sei lá, R$ 280, ele abre um MEI para mim. Pronto, eu virei um microempreendedor individual, virei um empresário da noite para o dia. As décadas anteriores não era fácil assim. Por isso que hoje algumas pessoas até criticam muito algumas teorias desse início do século, mas as pessoas desconsideram que há essas transformações sociais, principalmente com o advento das tecnologias. Hoje tudo ficou muito facilitado. Você não precisa mais de uma loja física imensa para poder virar empresário. Você pode fazer os seus produtos na sua própria casa, arrumar alguém para entregar para você. Então é muito mais fácil. Então o Paulo Freire tinha essa visão. Ele criou uma metodologia chamada o Método Paulo Freire e tinha várias concepções dentro desse método, e a gente já estudou isso na aula, 2 aulas passadas, e eu estou deixando 2 livros aí no Google Sala de Aula. O primeiro é um do professor José Carlos Libânio, acho que se eu não me engano, são 30 páginas só, bem pequeno. O livro é pequeno, então não é aquele texto grande. Eu li, acho que em menos de 40 minutos eu li ele todo, a livro pequeno. E esse livro é o principal livro que trata sobre as concepções pedagógicas, tá? Então, para fazer a prova que vocês vão fazer, leiam esse livro, vai ser muito importante conhecer a fundo esse livro. E além desse livro, eu estou deixando em PDF para vocês o Filosofia da Educação do Cipriano Lucchesi, também está no Google Sala de Aula, e ele vai trazer também o que vocês vão estudar nesse livro? Somente as tendências pedagógicas, que é bem pequeno, e as tendências filosóficas da educação, tá bom? Vocês vão estudar as 3 escolas dentro da tendência filosófica, para vocês darem uma olhada. A tendência reprodutivista, crítico-reprodutivista, a redentora e a transformadora. Vocês vão ver que acho que é 2, 3 páginas que ele vai falar sobre isso. Então, vocês vão ver só isso. As tendências filosóficas e as tendências pedagógicas dentro do livro de Filosofia da Educação. Ok? Só para vocês terem a diferenciação. E claro que eu vou explicar depois o que é cada um. Tá? Mas hoje não é o foco dessa aula. Nós vamos fazer uma situação. Nós estamos fazendo uma situação, situá-los historicamente sobre essas concepções.
Vai, que prova. Faz parte. Isso mais para frente, tá? Não vai ser agora, porque não tem nem como a gente poder desenvolver isso. Isso é mais para frente, e provavelmente a gente voltar a ter aula presencial. Senão, por enquanto, a gente vai continuar nesse ritmo. Ok? Então, tivemos Paulo Freire aí na década de 50. A ditadura começa em 1964. E aí, o Brasil, ele tem uma característica histórica nesse período militar, além de ser um período marcado por muitos pontos controversos, né? A gente percebe que o militarismo no Brasil ele sobreviveu usando o slogan do milagre brasileiro. Isso vai ser aplicado só quando tiver presencial, tá? Se não tiver presencial, não tem nem como eu aplicar. Então, eu queria que vocês lessem esses dois livros, tá? As Tendências Pedagógicas, a Tendência Crítica Social dos Conteúdos do Libânio, e o outro que é a Filosofia de Educação, somente a parte sobre tendências filosóficas e tendências pedagógicas. As tendências pedagógicas do Filosofia da Educação vocês nem precisam ler, porque é a mesma coisa, é o mesmo texto, inclusive, desse texto do Libânio, tá? Então, leia somente Tendências Pedagógicas do Libânio e leia Tendências Filosóficas do Luquez. É só um capítulozinho do livro, tá? Depois eu vou marcar para vocês, ok? Dá uma olhada, se tiver alguma dúvida, vocês vão falar daqui a pouco. Bom, então, a gente teve na ditadura, a ditadura se sustentou através do milagre econômico. Como foi isso? O Brasil pegou muito empréstimo. Vocês lembram, quem é um pouquinho mais velho, que o Brasil sempre passava muita reportagem. O Brasil deve muito ao FMI, Fundo Monetário Internacional. O Brasil ficou por muitos e muitos e muitos anos com dívida no FMI, fruto dessa época. E nessa época, houve a chegada de muitas empresas estrangeiras, muitas multinacionais, houve uma abertura. E para atender essa demanda, o governo militar propôs uma escola, né, principalmente descrita nas LDBs desse período, as leis de diretrizes básicas do período dessas décadas, onde o ensino ele era tecnicista. O que é isso? O ensino estava preocupado em preparar a mão de obra para atender essas empresas. Logo, a tendência tecnicista ganha muita força. O que é essa tendência? Essa tendência há um preparo por um especialista de manuais, de currículos, etc., se cabe ao professor só aplicá-la, ou seja, é uma forma de padronizar todo o conhecimento, não importando a realidade, as necessidades da turma. Ou seja, há uma preocupação simplesmente em preparar as pessoas para o mercado de trabalho. E com isso, a gente chega no final da ditadura, no ano que eu nasci, né, em 1985, um ano muito bom, onde o Tancredo Neves ia assumir e acabou morrendo. Quem assume é o José Sarney, né? E com isso a gente começa o período de nova redemocratização. Foi feita a Constituição de 1988, e a partir da Constituição de 1988 começa a se desenvolver a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB 9.394/96, é uma coisa que vocês vão ter decorada daqui a um tempo. Vocês vão ouvir tanto o LDB 9.394/96, vocês vão ter isso decorado. Lei de Diretrizes e Bases, provavelmente vocês já ouviram falar, é a principal lei que regulamenta a educação no Brasil. É como se fosse a Constituição, a lei maior da educação no Brasil. Eu tive alguns professores que até participaram da sua quando estava sendo feita. E a LDB é uma lei bastante interessante. Ela vai regulamentar a educação no Brasil, por exemplo. Hoje a gente sabe, a gente está tendo aí uma discussão sobre a questão dos dias letivos. A LDB diz que nós temos que ter pelo menos 200 dias letivos e pelo menos 800 horas para o ano letivo.
No DF, a gente sabe que a gente tem mais. A gente tem 200 dias letivos, porém, nós temos 1.000 horas letivas por ano, né? Então, já temos uma diferença. Porém, hoje, toda greve, toda atividade que não conta com dias letivos, a gente tem que repor. Por quê? Porque precisamos cumprir a lei e seguir pelo menos 200 dias letivos. Então, provavelmente você, quando for professor, você vai trabalhar 200 dias letivos por ano. Mesmo tendo feriado, emenda, não importa. Vão ser 200 dias de aula por ano, ok? Outra coisa muito importante que a LDB fez, ela estabeleceu as funções do governo municipal, do governo estadual e do governo e da União. Perceba que quem cuida da parte das faculdades, das universidades, é o governo federal, né? É a União. Quem cuida do ensino médio, dos anos finais, é os estados. Eu tenho uma dúvida agora, que eu fiquei na dúvida se os anos iniciais também é do estado. E eu sei que quem cuida da educação infantil e creio eu, dos anos iniciais são os municípios. Então, há uma diferenciação, cada parte do governo, né? Porque muitas pessoas acreditam que o governo é só o presidente. Na verdade, o Brasil ele tem uma forma de governo tripartido, né? Existem vários poderes. Existe o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. Muitas pessoas acreditam que o presidente é o todo-poderoso. Na verdade, não é. Ele é apenas um dos poderes. Por isso, pode acontecer se dois poderes, na verdade, alguns autores até afirmam que o Ministério Público também é um desses poderes. Então, pode acontecer de muitas das suas decisões serem contrariadas porque existem outros poderes para fiscalizar, para julgar, para criar as leis, etc. E existe o poder da União, dos estados e dos municípios, cada um tem o seu poder legislativo, judiciário e executivo. Então, cada um desses poderes tem suas peculiaridades em termos de educação, cada um com suas funções. Outra coisa muito importante que a LDB fez foi estabelecer a organização, a estrutura da educação no Brasil. Como assim, professor? Nós temos na educação no Brasil níveis e modalidades de ensino. O que é isso? Níveis. Vocês vão lembrar quando vocês estão fazendo a ficha de inscrição no Carrefour, no Extra, qualquer lugar, e lá está escrito assim, ó, qual é o seu nível de escolaridade? Aí você pode marcar educação infantil, você pode marcar que você só fez até os anos iniciais, você pode colocar que você fez até os anos finais, ou ensino médio, ou você fez a educação superior. Então, esses são os níveis. São, dentro do ensino regular, são todas as etapas que nós passamos para poder terminar os nossos estudos. Vocês agora estão fazendo a graduação de vocês, porém, muitos tiveram educação infantil, no caso eu tive, eu estudei no prézinho, né? Hoje, a educação infantil ela tem duas divisões. De 0 a 3 anos, a gente tem a creche, e 4 e 5 anos nós temos a educação infantil, né? Primeiro e segundo período. Depois que as crianças saem da educação infantil, que não há repetência, mesmo que falta, a criança não reprova na educação infantil, ela vai para os anos iniciais. Os anos iniciais vão do primeiro ao quinto ano. Aqui no DF, a gente divide os anos iniciais em 2 blocos. O bloco inicial de alfabetização, que é o primeiro, segundo e terceiro ano, e o segundo bloco, que é o quarto e quinto ano. A criança terminou o quinto ano, a gente vai para os anos finais, que é do sexto ao nono ano. Quando termina-se o nono ano, vai para o ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, e até o ensino médio da educação infantil ao ensino médio, nós temos educação básica. Vocês vão ouvir falar muito sobre educação básica. Então, todos esses anos, da educação infantil até o final do ensino médio, é educação básica, aquilo que o Estado obrigatoriamente fornece de forma gratuita a todos nós, apesar de ter escolas particulares, mas
o Estado tem essa obrigação de oferecer. Terminado o ensino médio, nós vamos para a graduação, e se divide em graduação e pós-graduação. A graduação, ela pode ser licenciatura, que é o que vocês estão fazendo. Né? A pedagogia, vocês vão ter uma habilitação, vocês vão ser licenciados, ou seja, você vai ter uma habilitação para poder dar aula. Acontece isso com pedagogia, filosofia, história, geografia, matemática. Outras pessoas podem fazer bacharel, por exemplo, bacharel em direito, bacharel em administração, bacharel em química, que vai ser um químico específico. Ou outras pessoas também podem fazer cursos tecnólogos. Aí na FAC mesmo tem vários cursos tecnólogos de duração de 2 anos e meio. São cursos mais curtos, com características mais técnicas, para as pessoas que estarem no mercado de trabalho. Ok? Então, tudo isso são os níveis da educação no Brasil. Então, nós temos a graduação no nível superior e a pós-graduação. Nós temos a especialização, também chamada de lato sensu, né? Por exemplo, vocês que fazem pedagogia, vocês podem, depois que terminar o curso, fazer muitas especializações. Por exemplo, em gestão escolar, em orientação educacional, ensino especial, em contar história, em atendimento com alunos necessitados especiais, em docência do ensino superior. Então, são várias especializações, lato sensu, que nós temos. Outra pós-graduação, nós temos o mestrado, chamado stricto sensu, que o stricto sensu é contra o mestrado e o doutorado. E o PhD, Philosophical Doctor, ou pós-doutorado também, tudo isso compõe a pós-graduação, ok? Então, a LDB, ela criou essa organização, criou os níveis escolares. Só que a gente tem modalidades, ou seja, são formatos que nós podemos ofertar a educação. Por exemplo, nós temos a educação de jovens e adultos, a EJA. Eu trabalho na EJA à noite. Ou seja, é uma conjuntura diferente. Existem especificidades. Por exemplo, na EJA, eu não tenho primeira, segunda, terceira, quarta, quinto ano. Eu tenho etapas. Primeira, segunda, terceira e quarta. Então, vai até a quinta. E dura só 6 meses. Se o aluno faz uma prova de proficiência, ele pode pular várias séries. Então, há várias especificidades. Ou seja, é um molde diferente, a quantidade, a carga horária é diferente. Então, tudo isso é diferente. Além disso, nós temos o ensino especial, que também segue outro rito, segue outra maneira de... Por exemplo, eu tive alunos no Centro de Ensino Especial aqui de Braslândia, com 40, 50 anos, que estudavam mais de 20 anos na escola e não se formavam. Ou seja, é uma nova modalidade, uma modalidade diferente. Acontece também nas escolas como a Pestalozzi, a ACD e etc. Nós temos, além dessa, educação à distância, nós temos educação profissional, educação indígena, são modalidades educacionais. Lembrando que a educação inclusiva não é uma modalidade, porque o aluno está dentro do ensino regular, estudando com os alunos, ou seja, ele faz parte do ensino regular, a diferença é que o professor precisa se adequar ao atendimento desse aluno. Ok? Vou abrir um pouquinho para vocês fazerem perguntas. Vamos lá. Saudade de vocês, meus bebês. E aí, tem pergunta? Ninguém quer falar nada? Ninguém? Tava tão bom te ouvir. Eu quase dormi, meu amigo. Tá uma pergunta aqui no chat. Ah, beleza, Itamar. A Itamar falou da aula passada, o vídeo, né? Pode deixar, Itamar. Professor? Sim. Essa tarefa do texto enlatado é qualquer texto? Qualquer coisa.
Vocês têm uma oportunidade para vocês terem a experiência de ter, né, de como fazer sugestões para você lembrar quando você estiver na sua prática do estágio ou em qualquer coisa que você for trabalhar. Ah, tá bom. Mas esse aí, esse PV, professor, você Oi. vai deixar direitinho, né? Pra gente ver direitinho. Bom, vou mandar foto para vocês. É bem facinho, tem assim, é uma latinha, você vai decorar ela do jeito que você quiser e vai pegar um pouco, colocar as palavras que você acha que você conseguiria trabalhar com a criança, colocar numa cartolina, grudar as palavras, grudar no emborrachado na cartolina, coloca dentro da latinha e fecha. Só isso. Beleza. Tá? Professor, é até que dia que é para fazer isso na Bom, o ideal é até a gente voltar quando a gente voltar para o presencial, eu queria já ter todas essas informações. É porque minha câmera está aqui no alto, não tá no, a câmera do meu notebook é muito ruim. Aí eu estou usando a webcam, aí eu tenho, enfim, às vezes eu estou olhando para baixo porque eu estou olhando para o monitor e a câmera está em cima. Tá bom? Beleza. Bom, dando continuidade, então a LDB, vocês vão estudar bastante a LDB. Vão entender essas modalidades, níveis, para você se situar, porque a partir de agora a educação vai ser o ganha-pão de vocês. Então, vocês precisam estar inteirados nas leis que regem a educação. Existem várias leis, além da LDB. Por exemplo, existe a Lei de Gestão Democrática, que rege a gestão democrática nas escolas, o Plano Nacional de Educação, o Fundeb. Existem várias leis específicas, por exemplo, a lei que te obriga a trabalhar a história da África no currículo. Então, tem várias leis que regem a educação. O microfone, porque está passando muito motoqueiro. Melhor, né? Bom, então, a LDB é o principal lei. Então, perceba que a gente começou falando dos jesuítas que chegaram no Brasil em 1549 e terminamos agora com a chegada nos anos 2000. E talvez pela primeira vez no Brasil nós temos tanta possibilidade de avançar a educação no Brasil, apesar da gente ver algumas pessoas querendo voltar ao passado, como se isso fosse positivo, né? Se você estudar um pouquinho de história, você vai ver todos os pontos negativos dessa volta ao passado, principalmente em termos de educação. A gente vive pela primeira vez na história do Brasil esse momento de podermos dialogar abertamente sobre educação, temos todos os instrumentos facilitadores para o nosso aprendizado. Estou até preparando um material, se algum de vocês forem prestar o concurso de professor, né, eu estou fazendo um grupo de mentoria, ou se você souber de algum amigo também que quer estudar para professor, eu estou fazendo um grupo de mentoria e estou já há umas 2 semanas só separando material pedagógico, muita coisa. Só para vocês terem ideia, hoje o texto sobre educadores, alguns educadores, Pestalozzi, Piaget, Vallon, Vygotsky, Paulo Freire, Freinet, Trécoli, vários pensadores, só disso foram umas 30 páginas de texto. Só as tendências pedagógicas eu acho que vai mais umas 10 páginas. Então, muito material pedagógico. Então, esse é o mundo de vocês. Vocês têm que se familiarizar com as leis e também com as concepções pedagógicas, com os principais autores da pedagogia. Falei alguns, que esses são os principais, por isso que é importante a gente entender as tendências pedagógicas, porque ao ler esses educadores, você vai se inspirar e aí isso vai ser determinante para você desenvolver a sua prática pedagógica. Porque cada professor ele tem ideias e concepções diferentes. Por isso que há essa discrepância tão grande. Você vai numa escola com um professor que trabalha de um jeito, outro trabalha de outro, outro trabalha de outro. Tá? Então, nós vamos estar estudando esses pensadores, principalmente no que está relacionado
a didática, ok? Então, gente, é o seguinte, no Google Sala de Aula, a gente tem um videozinho chamado Pro Dia Nascer Feliz. Não é uma música do Cazuza. Ela, por mim, podia nascer, não é aquela música, não. É um vídeo que ele trata um pouquinho sobre como é a educação nesse início do século XXI. Eu queria que vocês assistissem, não precisa assistir tudo hoje, se quiser assistir um pedacinho, depois assiste o resto, mas eu queria que até a aula que vem vocês assistissem, vocês vão ter esse tempo, e eu quero que vocês façam algumas anotações. Qual é a anotação? Vocês vão escrever todos os problemas que vocês acham que influenciam o aprendizado do aluno. Por exemplo, um exemplo, a estrutura física da escola. Você acha que isso tem algum influencia no aprendizado do aluno? Sei lá, o acesso, às vezes o aluno mora muito longe da escola. Todos os problemas que você encontrar nesse vídeo, você vai anotar e eu vou passar essa atividade para vocês também valendo nota. É simples, você vai assistir o vídeo para o Dia Nascer Feliz e vai anotar todos os problemas que você acha que influencia o aprendizado dos alunos. Ok? Qual o nome do vídeo, professor? Ué, não tem o material? Deixa eu ver. O vídeo chama Pro Dia Nascer Feliz. Não tem no Classroom? Eu coloquei. Hoje à tarde. Professor, Oi. é igual o senhor está falando aí, que os problemas que faz o aluno, percussão, assim, na escola, né? Eu tenho umas crianças aqui perto de casa que ela mora no setor de chácara, muito longe para ir para a escola, né? E assim, se não fosse esse ônibus aí que o governo colocou para estar aí buscando, promovendo até lá embaixo, no setor de chácara, no rural, para buscar essas crianças, eu acho que eu nem sei como é que teria essa educação, né? Esse ensino, né? E grande parte dos nossos pais não puderam estudar por isso. Não havia escola. Hoje as pessoas falam, no meu tempo que era bom. Era bom para quem? Você acha que existia escola para o filho do pobre, para o filho do pedreiro, do trabalhador rural, do filho do motorista e etc.? Não havia essa universalização da escola como tem hoje. Hoje existem até leis que obrigam o pai a matricular o filho na escola. Então, muitas pessoas falam, no meu tempo, antigamente, a educação era boa, a educação era ruim. A diferença é que hoje nós temos que atender a toda essa clientela que antigamente era excluída. Meu pai mesmo não pôde estudar porque morava na roça e não tinha escola perto. Com certeza que eu vou falar de vocês também. Gente, sobre o Google Sala de Aula, percebi que estava, porque eu coloquei para colocar atividade nova e não coloquei salvar. Agora já está aparecendo, podem olhar aí. Aí tem o vídeo para o Dia Nascer Feliz. Tem um texto que eu acho muito bacana, chamado A Pobreza da Riqueza. Eu queria muito que vocês lessem esse texto. É uma leitura de deleite. É muito interessante, é uma reflexão, até que cabe muito hoje sobre essa questão, que muitas pessoas querem trabalhar, outras pessoas querem ficar em casa, sendo que um pode estar passando doença para o outro. Então, esse texto é muito interessante, apesar de falar sobre outro tema. Outro que nós temos aí, os dois livros, Filosofia da Educação e Democratização da Escola Pública, do Libânio, e o outro que é os slides falando sobre tudo que eu falei sobre a história da didática aqui no Brasil. Tá bom? Então tem esse material aí, já está atualizado. Quem não está, vou ler aqui quem está na sala. A Aline está na sala, a Bruna, a Giza, a Osana, a Ingrid, o Itamar, a Karen, a Ludmila, a Loiane e a Priscila Santana. Quem não está, pega o código aí com o Itamar, já dá uma olhadinha, tá?
vai lá em atividades, material da aula do dia 23/4. Então, assista assista um filme para o Dia Nascer Feliz, faça as anotações de todos os pontos que você acha são problemas que afetam a educação no Brasil. Foi falado, transporte mesmo é um dos problemas. E quais são os outros? Queria que você tentasse identificar. E dá uma olhada nos slides e leia o texto Deleite a Pobreza da Riqueza. Ok? Eu estou aqui também, professor Camila. Tá nessa turma nova? Professor, Ah, sobre essas atividades que nós estamos fazendo, o senhor não vai dar nota depois, não? Como é que vai fazer? vai aparecer a nota no próprio Google Sala de Aula, vai ter a nota, tá? Mas essas matérias, essas atividades, elas também contam como comunicação de carga. Como você está fazendo uma aula semipresencial, né? Aliás, na verdade, foi chamado de aula remota, né? Nós estamos fazendo aula remota de 2 horas e atividade como complementação, mas vai valer nota também. Tudo isso vai compor a nota de vocês. Lembrando que, para mim, a nota não é importante. Vocês já perceberam isso, que vale muito mais o aprendizado de vocês. Eu quero muito que vocês se esforcem, não pela nota, porque a nota, ela, de fato, não vai servir em nada na vida de vocês. Nenhum emprego que eu consegui, a pessoa me perguntou se eu tirei 4, 5 ou 6, apesar de eu ter tirado essas notas na faculdade. E na minha faculdade era MM, MS, SS e MI, né? Então era mensal. Então não se preocupe muito com a nota, se preocupe com a qualidade dos trabalhos, façam as atividades. A única forma de você reprovar é não fazendo as atividades, ok? Mas fazendo, você vai passar com nota boa, com certeza. Produzam, a minha matéria é muito mais de prática do que uma matéria teórica de decoreba e etc. Nós vamos fazer uma avaliação, ou 2, na verdade são 2, e vamos ter seminários, se a gente conseguir voltar para o presencial, né, porque essa era a perspectiva naquela emenda que eu mandei, e agora a gente não sei como vai ser, né, vamos esperar um pouquinho para ver. Mas não se preocupe em relação à nota. Bom, Camila não está aqui na sala, Camila, porque na turma anterior... Eu tô sim, professor. E eu estava na aula anterior também. Também, ó, as pessoas que estão aparecendo para mim, Aline, Bruna, Gisa, Rosana, Ingrid, Itamar, Karen, Gloriane e Priscila. Cadê eu? Também não tô aí, não. Vocês nessa turma nova? Sim. Tá Não. bonitinho, bonitinho? Eu não entrei nessa agora não. Eu já entrei desde o começo, que eu tô desde o começo. Tenta entrar de novo para ver, porque não tá aparecendo vocês. Tá? Vocês duas aí. Quem é a outra que não entrou? Genilde. Hã? Genilde. A Genilde também não tá aparecendo para mim. Eu tô desde a outra aula. Manda o e-mail de vocês aí para mim. Coloca aí no chat. Deixa eu tentar mandar para vocês aqui o convite. Foi agora, professor? Deixa eu ver aqui. Professor? Eu tô vendo aqui, só tô atualizando. Isso aqui. Não, continuo com as mesmas pessoas. Manda um e-mail para você. O que é? 2008. Tá, deixa o e-mail de vocês aqui. O Itamar mandou o código. Quem não sabe, tenta entrar com o código.
bebê. Meu mandei aí. Mas vocês estão conseguindo ver o material, tudo? Eu tô. Uai, que estranho. Eu vou olhar no e-mail depois, então, para ver se tem alguma coisa lá, alguma configuração, tá? Tudo Porque às bem. vezes eu apanho um pouquinho nessa questão. Deixa eu pôr o microfone aqui, que essas faixas estão latindo aqui no microfone. Tá, então essas são as atividades dessa semana. Essa é a aula, vou deixar daqui a pouquinho o link da gravação, tá bom? Um beijo para vocês, assistam o vídeo, vou botar online aqui qualquer coisa. Mas nessa uma hora agora vocês vão assistir esse vídeo para o Dia Nascer Feliz, que está aí no grupo Sala de Aula, tá bom? Um beijo, um abraço para vocês. Acho que eu estou rápido demais. Qualquer dúvida pode me chamar ou me mandar mensagem, tá bom? Um beijo. Tchau, gente! Tchau. Tchau. Eu criei o código, eu esqueci de pedir para o professor o código da turma, para ver se eu consigo entrar pelo código sem entrar como convidada. Que aí eu acho que aparece lá para ele. O Itamar mandou aí no grupo, o Itamar mandou aí no grupo agora, Ah, tá, beleza, então. Tá, obrigada. tá? Tchau. Por nada, tchau.